reunião. Então, dando sequência na nossa aula da semana passada, né? A gente estava fazendo um exercício, o último exercício da lista. Só que a gente não fez esse exercício na totalidade, né? A gente fez só um pedacinho dele. Vocês conseguiram terminar? Não. Além do Juliano, quem mais? Vou mudar a pergunta. Vocês tentaram terminar? Também Não, professora, Sim. a gente estava de feriado, Claro entendeu? que não, né? Vamos... Tava curtindo, né? Tava descansando. Claro, pelo amor de Deus, né? Perfeito, era para isso mesmo, para descansar, para a gente retomar com força. Então vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela com a lista de exercícios e a gente vai continuar nele, tá? É um exercício muito bacana. Esse último exercício ele já foi prova em algum momento. Todos os grandes exercícios que eu entrego para vocês fazerem, ou dentro da lista de exercícios, ou como um portfólio, eles nasceram para ser prova. Tá? Aí depois que eles foram usados como prova, né? Eu dificilmente repito uma prova, aí ele sofre um downgrade, né? E ele vira exercício. Tá? Então, ele foi prova. Vamos lá. Muito bem. Deixa eu minimizar esse aqui. Aí. Então, estávamos aqui no exercício 9, né? O que nós já tínhamos feito? Tínhamos feito uma estrutura de repetição, cujo objetivo era controlar os X times que o campeonato possuía. Dentro dessa estrutura de repetição, nós fizemos uma outra, porque havia necessidade de repetição também para jogadores. Então, há muitos times e dentro de cada time há muitos jogadores. Então, isso é indício de repetição dentro de repetição. E aí, a gente fez a solicitação para que fossem informados, então, quantos eram os times e quantos eram os jogadores de cada time. E aí, para cada jogador foi solicitada a idade, o peso e a altura. E nós conseguimos calcular e mostrar a quantidade de jogadores com idade inferior a 18 anos. Confere? Sim, confere. E aí, agora, vamos para o próximo. A média de idade de jogadores de cada time. Acho que a gente fez isso também, não fez? A média da idade de jogadores de cada time? Fizemos sim, que a gente foi somando todas as idades e depois dividiu esse somatório por Y, que era a quantidade de jogadores. Agora, a gente vai fazer a média das alturas de todos os jogadores do campeonato. Tá bom? Então, vou parar esse compartilhamento. E assim que eu conseguir parar o compartilhamento. Qual tela vocês estão vendo? A senhora. Gente, minha tela tá uma tristeza. Não consigo. Bom, então tá. Deixa eu tentar fazer um novo compartilhamento agora do Visual G. Hoje eu já vou avisando a vocês que a probabilidade de queda de conexão, de travamento da minha máquina está muito grande. Agora vocês estão vendo o Visual G? Sim. Sim. Então tá. Então agora eu vou tentar abrir aqui, ó. A gente tinha feito aqui o exercício do campeonato. Eu abri aqui do jeitinho que nós deixamos na aula passada. Vocês não estudaram, eu também não. Ficamos do mesmo jeito. E aí, vamos executar só para lembrar o que a gente tinha feito, né? Quantidade de times, 2 times. Quantidade de jogadores, 2 jogadores. Aí ele vai pedir a idade, 10 anos. Peso, 70. Altura, 1,87. Idade do segundo jogador ainda do primeiro time, 20. Peso, 80. Altura, 1,60. Agora, ele mostrou, então, a média de idades do time 1. Agora, vamos para o time 2. Quantos anos tem o jogador 1? 15. Ele está pesando 50 quilos. Ele tem 1,70. Jogador 2, ele pesa 60 quilos. Ai, a idade dele é 60. Tudo bem. 60 quilos.
1,90. Aí ele mostrou a média de idades, né? Deu essa média alta, porque eu coloquei um jogador de 60 anos, né? É do seniors. E a quantidade de jogadores com menos de 18 anos ele contou também, né? Dentro do campeonato. Agora, o que a gente tem que fazer? Calcular a média de altura dos jogadores, certo? É esse o próximo item. A média das alturas de todos os jogadores do campeonato. Como é que a gente faria isso? Média de altura de todos os jogadores do campeonato. Podem dar uma sugestão aí para mim. Somaria todas as alturas e depois dividiria pela quantidade de jogadores? Exatamente. Exatamente. Então, toda vez que eu estiver falando em média, né? Quando simplesmente aparecer média, é a média aritmética. Quando eu quiser uma média mais sofisticada, eu vou ter que dar o nome para ela. Por exemplo, a mediana, a moda ou a média ponderada, eu tenho que deixar bem claro. Se eu simplesmente coloquei média, é média aritmética. Então, como que é feita a média aritmética? A gente fez aqui, né? A gente fez aqui a média de idades do time. A gente foi somando, observem aqui na linha 25, né? Na linha 25, a gente foi somando as idades. Depois que eu terminei de somar as idades de todos os jogadores do time, eu vim aqui na linha 27, peguei esse somatório e dividi por Y, porque Y representa a quantidade de jogadores de um time. E aí eu tive a média do time. Agora, esse item que nós vamos fazer também é uma média, e o que o Rogério falou está correto, eu tenho que somar todas as alturas, só que são todas as alturas do campeonato. Tá certo? Então, se eu vou gerar a média de altura do campeonato, é uma média única para o campeonato todo. A ideia, portanto, precisa ser feita assim. Primeiro, precisamos criar uma variável para nos ajudar, tá? Eu vou chamar de soma A, soma das alturas. Uma vez que eu tiver somado todas as alturas de todos os jogadores, de todos os times, aí eu calculo a média. Então, eu vou criar também uma variável a mais, que eu vou chamar de média A, média das alturas. Certo? Muito bem. Criadas as duas variáveis, a gente volta aqui. Dentro desse bloco que vai da linha 16 até a linha 25, é aquilo que eu faço para cada um dos jogadores. Porque esse bloquinho, da linha 16 até a linha 25, ele está dentro dos dois paras. Estão vendo? Então, ele vai se repetir para todos os jogadores de um time. E quando eu mudar de time, ele se repete para todos os jogadores do time seguinte. Tá? Então, é aqui dentro, eu vou abrir uma linha aqui entre a 25, embaixo da 25, onde eu vou colocar assim, ó, soma A, que é a soma das alturas. O que ela vai receber? Ela vai receber o que eventualmente já exista dentro de soma A, mais a altura que foi fornecida para mim. O que essa variável soma A está representando aqui na linha 26, né? De novo, ela está aparecendo aqui à esquerda da flechinha, ou seja, à esquerda do comando de atribuição, e ela também está aparecendo à direita do comando de atribuição. Isto é característica de variável acumuladora. Então, uma variável acumuladora parte de um valorzinho inicial e vai sofrendo mudanças ao longo do tempo, de tal maneira que lá no fim do algoritmo é que ela estará pronta para mostrar o que eu quero, ou pronta para ser usada. Então, se essa minha variável soma A, ela tem como objetivo somar todas as alturas, vocês observam que ela está sendo usada aqui em uma operação de adição. Por isso, eu preciso garantir que ela comece com um valor neutro na adição. E a gente comentou na aula passada, o valor neutro na adição ou na subtração é o zero. Então, eu preciso garantir que essa variável comece com zero. Como a soma A, ela vai somar todas as alturas de todos os alunos, então ela pode receber zero aqui na linha 12.
antes de tudo, antes de eu começar a qualquer operação com os jogadores, eu faço a soma A receber 0. Ela não vai precisar voltar a ser 0 nunca mais, porque ela vai ser usada para todo mundo. Tá certo? Diferentemente da soma I. Estão vendo que a soma I na linha 14, ela recebeu 0? E a linha 14 estava dentro do primeiro para? Então, se eu tenho 2 times, por exemplo, quando o I estiver valendo 1, né? Quando o meu I estiver valendo 1, significa que eu estou no primeiro time. Então, eu faço a soma das idades do time 1 começar com 0. Quando o meu I for para 2, significa que eu estou indo para o segundo time. Aí eu faço a soma I receber 0 de novo, para apagar todo o conteúdo do time 1, esquecer o time 1 e recomeçar vazia, recomeçar limpa para o time 2. Então, ela é zerada toda vez que começa um novo time. Já a soma A, que vai somar as alturas, ela vai começar valendo 0 antes de começar qualquer coisa, porque ela vai servir uma única vez para somar todo mundo do campeonato. Tá? Então, eu vou ficar aqui dentro. Então, cada vez que eu receber uma altura, eu acumulo dentro da variável soma A. E quando é que o campeonato vai chegar ao fim? Quando este para e também este para acabar. Quando os 2 paras acabar, significa que eu li todas as alturas e aí eu posso calcular a soma. Então, a minha variável média A vai ser calculada fora de todos os paras, porque é uma média para o campeonato. O que é a média das alturas? É a soma das alturas dividido pela quantidade de atletas. Quantos atletas eu tenho no campeonato? No exemplo que nós fizemos agora há pouco, eu tinha 2 times e cada time tinha 2 jogadores. Quantos jogadores 4. ao todo eu tinha? 4. 4. Fala Se eu tivesse 2 times com 3 jogadores cada, quantos jogadores eu teria no total? 6. 6. Então, a quantidade de jogadores é a quantidade de times vezes a quantidade de jogadores que cada um possui, certo? Então, a gente pode fazer aqui, ó, x vezes y. Então, eu peguei a soma de todas as alturas e dividi pela quantidade geral de jogadores, que é obtido por essa multiplicação. Ou seja, quantidade de times vezes a quantidade de jogador que cada time possui. E aí a gente pode mostrar. Vou colocar aqui, vamos escrever ela. Média de altura do campeonato. Média A. Tá legal? Dúvidas, pessoal? Não. Não, né? Então, beleza. Não. Vamos executar? Vamos executar com F8? Vamos lá. Então, F8. Deixa eu tirar essa aqui. F8 para a gente ir passo a passo. Ó, quero que vocês observem aqui, né? A área das variáveis. Conseguem ver? Tá nítido ou tá ruim a transmissão? Dá para ver. Então, beleza. Então, vamos lá. Estou apertando aqui F8. Ó, quantidade de times. Vou sempre colocar pouquinho, né? Para a gente não ficar aqui a noite inteira fazendo a execução. 2 times com 2 jogadores cada um. Aí tá. Idade do primeiro jogador, 10 anos. Peso do primeiro jogador, 50. Altura do primeiro jogador, 1,5. Tá? Observem que na variável soma I, aqui do lado direito, vocês já vão ver que ele colocou já os 10 anos do jogador, que acabou de entrar. Né? Então, ela começou com 0, aí foi 0 mais 10, ela está valendo 10. A variável soma A, observe que está com 1,5.
Ela é uma variável do tipo real, começou com 0 e acabou de somar a altura desse jogador. Aí, ele está pedindo agora a idade do jogador 2. Vou colocar 15 anos. Peso desse jogador, 40 quilos. Coitadinho, magrinho. Altura, 1,60. Observem, a variável soma i agora vale 25, porque somou as duas idades dos jogadores. A soma das alturas agora está com 3,1, porque foi 1,5 do primeiro jogador e 1,60 do segundo jogador, né? E agora, como eu já li os dois jogadores do primeiro time, ele já vai fazer a média de idades, porque eu quero a média de idade de cada time. Portanto, ele vai pegar a variável soma i, que é 25, e vai dividir por y, que é 2, e vai mostrar para mim 12,5. Foi a média de idades do time 1. Quando ele chegou no fim par aqui da linha 30, é porque ele está se preparando para ir para o segundo time. Observe que a variável i vai mudar para 2. E ele entrou no segundo time, zerou a variável soma i, observe, soma i estava com 25 até agora ela está com 0. Por quê? Eu não estou mais preocupado com o time 1. O time 1 já era. Agora eu limpei a variável soma i para eu calcular a média de idades do segundo time. Então ela voltou para 0, então valor neutro. E aí, eu estou apertando F8, agora ele está aqui pedindo idade do jogador do time 2. Vou colocar Por que 20... professor, Oi. por que o peso está ainda 40? Vou travei um pouquinho. Porque eu não li ainda o peso. Presta atenção que ele já vai mudar. Ele está com o peso do último jogador ali. Agora ele já vai mudar. Ó. Agora, o leia peso. Tem duas maneiras de você mudar o conteúdo de uma variável. Ou com uma atribuição, ou com o leia. Quando eu fizer o leia de novo, aí ele vai pedir, sei lá, 50 quilos. Eu vou dar Enter, olha lá, saiu 40 e trouxe 50, entendeu? Então, enquanto eu não executo um comando de entrada associado à variável, ela fica com aquele valor antigo, tá? Por isso que é importante a gente prestar atenção no valor das variáveis. Às vezes, o resultado que o meu algoritmo está mostrando está incorreto, é porque em alguma das linhas o valor não foi devidamente atribuído a ela, tá? Continuando aqui com F8, agora ele vai pedir a altura, vou colocar 1,7, 1,70, F8 novamente, ele vai guardar, ó, observe que soma i estava com 0, ainda está com 0. Quando eu executar a linha 25, ela passou a assumir 20, que foi a idade do último jogador. E a soma A, olha só, a soma A, deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Olha aqui, a soma A está com 3,1. De onde veio isso? Dos dois jogadores do primeiro time. Porque eu quero calcular a média das alturas do campeonato. Então, o primeiro time já tinha me dado 3,1. Agora vai entrar mais esse 1,7 aí, ó. Ela está com 4,8. Ela está acumulando de todo mundo. Fim para, porque eu já li os dados do primeiro jogador do time 2. E agora ele está pedindo idade do jogador, do segundo jogador. Vou colocar lá, sei lá, 22. O peso, 1,80. A altura do jogador, 1,90. Ixi, eu coloquei o peso errado, 1,80. Mas tudo bem, vocês entenderam, né? A soma I vai somar a idade desse jogador. A soma das alturas vai somar a altura desse último jogador. Vou mostrar a média. Pode ser que o resultado dê errado, porque eu digitei valores de entrada incorretos, tá? Mas ele vai mostrar a média de idades do time 2. Tá vendo? Ó, 21. E agora, estão vendo que ele conseguiu chegar na linha 31? Por quê? Porque a variável i, que controlava o para externo, chegou em 2, que era o máximo. Então, quando ela tentou ir para 3, não deu certo. Então, ela encerrou a repetição. E agora eu vou calcular a média das alturas. E aí ele colocou aqui, ó, média das alturas do campeonato, 1,675. E a quantidade de jogadores com idade inferior a 18, 2 e fim do algoritmo. Tá bacana? Dúvidas? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat.
Na hora que a senhora faz, é tudo corretinho, professora. O difícil é na hora que a gente vai fazer sozinho. Uhum, é um problema. É um problema. Porque tem que ir aos poucos, né? Tem que ir pensando. Eu estou fazendo rapidinho assim, porque a gente tem uma janela de tempo, né? Pequena. Vou voltar aqui para o início, porque alguém está me pedindo algo. Aqui está o início do programa. Então, a gente tem uma janela de tempo pequenininha, né? Que é a janela da aula. E porque eu já resolvi esse exercício várias vezes, né? Mas é assim, tem que ir pensando, aí não dá certo, aí vai lá e reformula, tá? E isso acontece com vocês, com esses exercícios didáticos que eu estou passando, e acontece comigo quando eu tenho que fazer uma solução comercial também. Eu tenho que ficar pensando o que o cliente passou, se eu estou fazendo o cálculo correto, o que está dando errado, o que está travando. Tudo bem? Vamos continuar com o exercício? Qual que é o próximo item que precisava ser feito? Deixa eu ver se eu consigo parar de compartilhar minha tela aqui. Novo compartilhamento aqui. Deixa eu voltar para a nossa lista. Aqui, tá. Estão vendo a lista novamente, né? Ó, estamos quase acabando o exercício, hein? Ó, já dá para tirar, acho que um 7 com isso aí que vocês fizeram. Penúltimo item. A percentagem ou porcentagem, né, ambas são corretas, de jogadores com mais de 80 quilos entre todos os jogadores do campeonato. Misericórdia, entenderam o que esse item está pedindo? Um C dentro de um C? Mas além disso, né, que cálculo que nós vamos ter que fazer? Ó, a porcentagem de jogadores com mais de 80 quilos entre todos os jogadores do campeonato. Para a gente resolver esse exercício aqui, imagine que eu chegue para vocês e fale o seguinte, olha, no campeonato tem 100 jogadores. 100 jogadores. E desses jogadores, 60 tem mais de 80 quilos. Qual é o percentual de jogadores com mais de 80 quilos? 60%. Todo mundo pegou que é 60%? Sim. Deixa eu fazer um novo compartilhamento aqui. Sim, para eu mostrar aqui numa janelinha melhor o meu raciocínio. Deixa eu tirar essa lista de alunos. Imagina, o que eu falei aqui para vocês, ó. No meu campeonato, há 100 jogadores. Certo? Destes, 60 tem mais de 80 quilos. Então, fiz duas afirmações. Quantos jogadores eu tenho no campeonato e quantos destes jogadores têm mais de 60 quilos. Aí eu pergunto, qual o percentual de jogadores com mais de 80 quilos no campeonato? Olhando assim, é um problema de matemática, independentemente da gente estar mexendo com programação, certo? E como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso com aquela tão famosa regra de 3, que a gente aprendeu lá na pré-escola, lembram dela? Como é que é o raciocínio da regra de 3? Se eu tivesse 100 jogadores com mais de 60 quilos, isso representaria 100%. Não é? Como eu tenho 60 jogadores com mais de 80 quilos, quantos por cento isso representa? Aí eu tenho X, que é o meu objeto de interesse. E daí, o que a gente faz? A gente faz uma multiplicação cruzada, né? Eu vou multiplicar 100 vezes X e vou multiplicar 60 por 100. Por quê? Porque são grandezas diretamente proporcionais, né? Se eu aumento a quantidade de jogadores com mais de 80 quilos, eu aumento o percentual, não é? Então, são diretamente proporcionais, eu faço essa multiplicação em X. Ou seja,
Ou seja, eu vou ter 100 vezes x igual a 100 vezes 60, certo? E isto vai me levar a que a variável x, que é o percentual que eu quero receber, vai ser 100 vezes 60, e esse 100zinho aqui eu vou passar para o outro lado dividindo, certo? E, obviamente, como eu peguei valores bem facinhos, né? Eu tenho que x é igual a 60%. Esse foi o pensamento matemático, não foi? Foi difícil fazer esse pensamento matemático? Não estamos falando de programação, estamos falando de matemática. Oi? O meu, quando eu faço raciocínio de lógica de 3, eu pego todo o número, por exemplo, 100 jogadores dividido por 100, e depois eu multiplico por 60, que daria os 60%. Tá, você já tá, como fala? Simplificando o cálculo. Exatamente. Né? Fica mais rápido e mais fácil. Aqui eu tô passando pelo processo todo, né? Pra gente entender de onde saímos e onde chegamos. Mas o teu pensamento tá certo também, que você já deu uma resumidinha nele. Beleza. Agora, agora a gente sai dessa nossa realidade aqui da matemática. Se alguém ficou com dúvida, fale agora aqui sobre o cálculo matemático. Não precisa ficar tímido, pode falar, ou tímida. A gente sai disso e agora vamos generalizar, porque esse exemplo aqui, ele funcionou perfeitamente quando eu já sabia a quantidade total de jogadores, 100, e quando eu já sabia quantos jogadores tinham mais de 80 quilos, 60. No nosso problema, a gente não sabe essas informações de antemão, né? Eu não sei quantos jogadores existem no total. E eu não sei quantos jogadores têm mais de 80 quilos, certo? Então, vamos pensar. Como é que a gente vai descobrir quantos jogadores eu tenho ao todo no meu campeonato? Já falamos isso agora há pouco. A quantidade de jogadores, quantidade total de jogadores, é x vezes y, certo? Quantidade de times vezes a quantidade de jogadores. Então, este valor nós já temos, que é o nosso 100 aqui no exercício, tá? Deixa eu apagar aqui os rabisquinhos que eu fiz. Sabe esse 100 aqui? Este 100, ele é x vezes y, é a quantidade de jogadores que eu tenho no campeonato. O mais difícil é a gente calcular esse 60 aqui. Como eu vou saber quantos jogadores estão com peso superior a 80 quilos? Me dizem, me deem uma luz. Recebo o peso, o usuário digita o peso para mim. Como que eu vou saber se esse peso é superior a 80? Um C? Um C, perfeito. Toda vez que eu recebo uma informação e eu preciso descobrir alguma coisa sobre ela, eu coloco uma condição ali nessa história. Então, eu vou ter que fazer um C para verificar se o peso é superior a 60. Toda vez que isso for verdadeiro, eu vou anotar, vou fazer um palitinho ali na minha prancheta, como se eu falasse, opa, entrou mais um gordinho, entrou mais um com mais de 80 quilos. No final das contas, eu vou pegar este meu contador e vou usar aqui no meu cálculo. Então, esta expressão aqui, ó, como é que ela vai, o que ela representa? Esse 100 aqui da minha expressão é o 100 do percentual, tá? Que é esse 100 aqui, ó. Então, vai ser fixo. Esse 60 é o meu contador, é a minha contagem. Quantas pessoas têm peso acima de 80 quilos? Então, isso aqui vai ser uma variável.
E esse 100 que está sendo dividido aqui é o total de jogadores. É esse 100 aqui, ó. Que vai ser x vezes y. Tá certo? Então, essa é a conta que nós vamos fazer para descobrir o percentual que o exercício está pedindo. Tudo bem? Mais ou menos? Vamos transformar isso em programação para ficar mais legal? Deixa eu apagar aqui meus rabiscos, que senão vai ficar aparecendo na minha tela. Ok, vou fazer um novo compartilhamento aqui para voltarmos lá para o Visual G, tá bom? Minha anotação. Tá, agora a gente compartilha. Voltamos aqui para o Visual G. Todo mundo está com essa tela? Muito bem. Então, agora, a gente vai fazer um exercício que é para calcular o percentual de jogadores com mais de 80 quilos dentre todos os jogadores do campeonato. Muito bem. Então, o meu objetivo é calcular um percentual. Vou chamar aqui, ó, de percentual. Vou colocar percentual 80, tá? Percentual de jogadores com mais de 80 quilos. Para calcular este percentual, eu preciso saber quantos jogadores têm mais de 80 quilos. Então, eu preciso de um contador. E o contador é inteiro. Então, vou colocar aqui, ó, conte 80. Ele vai contar quantos jogadores têm mais de 80 quilos no campeonato. Certo? Perfeito. Muito bem. Agora, eu vou descer um pouquinho aqui, tá? Depois que eu tiver recebido o peso do jogador, em qualquer lugar, depois desse leia, eu posso fazer um se. Então, vou fazer bem aqui, ó. Se o peso é maior que 80, então, opa, esse é um jogador que me interessa. Ele vai entrar no meu cálculo de percentual. Só que para isso, primeiro, eu vou falar assim, olha, acabei de encontrar mais um jogador com mais de 80 quilos. Certo? Ó, da linha 20 até a linha 22. Só me interessa, nesse momento, quem tem mais de 80 quilos. Ah, e quem tem menos? Estou nem aí para quem tem menos. Não me interessa por enquanto. Por isso que eu não fiz um senão. Que se a pessoa tem 80 quilos ou menos, ela não vai entrar nos meus cálculos por enquanto. Então, não me interessa. Mas, se for maior que 80, aí me interessa. Então, esta variável conte 80 vai aumentar em uma unidade. Aí, de novo, a variável aparece à esquerda do comando de atribuição e aparece à direita do comando de atribuição. Ou seja, ela está acumulando algum valor. Então, ela precisa começar com um valor neutro na adição, porque ela está sendo usada na adição. Muito bem, então ela vai ter que começar com 0. Em algum lugar eu vou ter que colocar conte 80, recebendo, né, a flechinha 0. Como eu estou fazendo uma contagem geral para o campeonato, então ela vai receber 0 fora de todos os paras. Então eu venho aqui, ó. Pode ser bem aqui, ó. Na linha 13, eu vou fazer o meu conte 80, começar com 0. E aí, cada vez que eu encontrar um jogador com mais de 80 quilos, ela acumula mais um. Certo? Então, aqui, enquanto eu estou recebendo os dados dos jogadores, eu só estou fazendo a contagem. No final, quando eu tiver recebido os dados de todo mundo, aí eu tenho condições de calcular o percentual que eu tanto quero. Então, aqui embaixo, vou descer mais um pouquinho. Aqui, fora dos pode ser aqui, ó, em algum lugar, eu vou, aqui eu vou calcular o meu percentual. Aí a gente volta lá naquela regrinha que eu desenvolvi com vocês a partir da regra de 3. O que o percentual vai receber? Ele vai ter que pegar o 100, esse 100 vem de percentual, multiplicado pela quantidade de jogadores com mais de 80 quilos, lá na nossa análise agora há pouco, era aquele valor 60. Então, aqui vai ser a variável conte 80. E isso vai ser dividido
pela quantidade de jogadores do campeonato, que é X vezes Y. Se você quiser colocar um parênteses aqui, ó, para deixar bem claro quem é o numerador e quem é o denominador, pode também, fica bem bacana. Tá certo? Então, eu vou pegar 100, imagine o nosso caso lá, né? Se eu tenho 100 jogadores, o que ia acontecer? Ia ser esse 100 vezes 60 dividido por 100, que daria os 60% que a gente tanto quer. Aí eu vou escrever. Escreva percentual de jogadores com mais de 80 quilos. E aí eu coloco o meu percentual. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilinho? Professora, tem como Oi. botar só um pouquinho pra cima, só pra eu entender o negócio? Tem. Até o comecinho aqui? Ah, não, só eu tava na dúvida do Paraí 1x, agora eu entendi. Obrigado. O I, ele vai de 1 até a quantidade de times. E o J vai de 1 até a quantidade de jogadores. Professor, Oi? Entendi, obrigado. não tem que ser percentual 80, não? O nome Oi? da variável lá? Não entendi a pergunta. A variável que a senhora colocou agora não tem que ser o percentual 80? Do tipo real? Ah, é verdade. Eu coloquei só o quê? Coloquei perto, né? Só perto, só. Obrigada. Isso. Ele ia dar erro. Tá bom? Isso aí. Pessoal, eu vou salvar aqui. Deixa eu só tentar parar aqui o meu compartilhamento. Parece que eu não estou gravando a minha aula. Ai, meu Deus. Aqui aparece o Aqui botãozinho que mostra tá que tá gravando. gravando. Tá gravando, né? Tá, então tá de boa. Aqui mostra que tá gravando. Gente, hoje aqui tá tudo muito instável. O que vocês estão vendo? Estão me vendo ou estão vendo o Visual G? Vendo a senhora. E ele não sai daqui da tela, não tem problema. Vou dar um new share aqui. Santo Deus. Que nada de ruim aconteça na nossa aula. Beleza, vamos executar agora, então? Então, de novo. Agora, o nosso objetivo, como são muitos dados, né? Vamos focar o olhar em uma parte só. Nosso objetivo agora é ver se ele vai calcular o percentual certo, tá? Então, eu vou pegar aqui 2 times, 2 jogadores. Aí, vamos lá. Idade do jogador, 10. O peso do jogador, eu vou colocar 70 quilos. Então, esse jogador não vai entrar na minha estatística. 70 quilos, tem 1,80. Idade do segundo jogador, 15. Peso, 85. Vai entrar na nossa estatística, 1,90. Aí vamos para o segundo jogo, segundo time. Idade, 10. Peso, vou colocar 90. Também vai entrar na nossa estatística. Altura do jogador, 1,90. Idade do jogador 2, 25. Peso, eu vou colocar 81. Também vai entrar na nossa estatística. Altura, 1,80. Ó, vamos ver se ele fez certinho, né? As médias aqui eu não vou olhar agora porque eu não prestei atenção. O que me interessa, ó, percentual de jogadores com mais de 80 quilos. 75. Justamente. A gente tinha 4 jogadores ao todo, né? 2 jogadores em cada um dos 2 times. Então, 2 vezes 2 deu 4. Desses 4, 3 estavam com peso superior a 80. Então, ele conseguiu fazer o cálculo certinho, deu 75%. Tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente trouxe para a programação o cálculo da regra de 3. Então, esta linha aqui, ó, nada mais é do que a regra de 3. A gente multiplicou cruzado, certo? E chegamos ao que a gente queria. Obviamente, as variáveis que são usadas aqui, né, a gente precisou definir o valor delas. Mas
nada mais foi feito do que a nossa boa e velha regra de 3. Diz que regra de 3 resolve praticamente todos os problemas do mundo, né? Então, tá aqui, mais um exemplo dela. Tudo bem? Resolve o coronavírus? Pois é, né? Não resolve. Não resolve porque não é um problema... resolve grande parte dos problemas do mundo lineares, né? A regra de 3 ela é linear. O coronavírus maldito é exponencial, né? Apesar do Brasil não tá acreditando nisso, né? Mas é. Regra Muito de 3 bem. não seria um tipo de triangulação? Não Pelo menos entendi. na programação. Regra de 3 não seria um tipo de triangulação, que pelo menos em programação se usa bastante. Triangulação a gente usa bastante também, né? Então, a regra de 3 toda vez que você tem duas variáveis e essas duas variáveis elas têm um padrão de comportamento associado, a regra de 3 resolve, né? Então, por exemplo, se a variável aumenta, se a variável A aumenta e você observa que a variável B aumenta também, né? Diretamente proporcionais, regra de 3 simples. Se você observa, aumentei a variável A e proporcionalmente eu diminuí a variável B, elas são inversamente proporcionais. Mas regra de 3 também resolve. Né? Você faz uma inversãozinha lá e resolve também. Então, se você muda o valor de uma variável e essa mudança impacta em outra, a regra de 3 pode ser que resolva o teu problema. Tá? Então, quase acabando o exercício, né? Vamos lá. Vamos voltar e ver o último. Deixa eu voltar lá para a nossa lista. Ó, acho que a gente já tirou 8 na prova, hein? Último item. A média de idade dos jogadores com peso acima de 100 quilos. Ah, isso aqui é tranquilo, não é não? Como é que vocês acham que a gente faz isso? Um C. Um C. Mas um C para o quê? Onde que eu boto esse C? Abaixo do peso. Bom, muito bem. Eu preciso Na idade. saber se o peso está acima de 100 quilos. A gente fez agorinha, né? Um C para ver se o peso era superior a 80. Agora eu tenho que fazer um peso, ou fazer um C para ver se o peso é superior a 100. Muito bem. Se for superior a 100, eu tenho que dar um jeito de calcular a média de idade dos jogadores com peso acima de 100 quilos. Que valores eu preciso aí, hein? Vamos fazer um novo compartilhamento aqui. Voltar lá para a nossa tela de raciocínio. Nossa tela de raciocínio. Tá aqui. Ó, deixa eu apagar tudo isso aqui, que isso aqui já foi... Ó, no campeonato há 300 jogadores. Destes, 150 têm mais de 100 quilos. Qual a média das suas alturas? Bom, é fácil resolver isso? Espera que boa. Toda vez que a gente falar em média, significa um somatório, né? Dividido por uma quantidade. Então, é um somatório de alguma coisa dividido pela quantidade de coisas somadas. Aqui é média de alturas, certo? Média de alturas de quem tem mais de 100 quilos. No meu somatório, vai ser o somatório de quem? Somatório das alturas de quem tem mais de 100 quilos, certo? De quem possui mais de 100 quilos, certo? Dividido pela quantidade do quê? Quantidade de pessoas com mais de 100 quilos, certo? Ficou claro isso? Então, a minha média é o quê? É isso aqui, o somatório das alturas de quem possui mais de 100 quilos, dividido pela quantidade de pessoas com mais de 100 quilos. No meu exemplo aqui, ó, eu sei que eu tenho 300 jogadores. Tudo bem. Neste momento, esse 300 aqui não me interessa,
O que está me interessando é o 150, que é quem tem mais de 100 quilos. No meu cálculo aqui, ó, a minha média de alturas vai ser o quê? Vai ser um somatório, vou deixar meu somatório aqui, dividido por 150. Por quê? Eu sei que eu tenho 150 pessoas com mais de 100 quilos. Eu vou ter que somar a idade delas, não vou? Agora, eu também vou ter que contar para conseguir chegar nesses 150, não vou? Cada vez que eu receber um peso, eu vou ter que contar. Opa, mais um peso acima de 100 quilos. Opa, vou somar a idade dessa pessoa. Então, eu vou ter que ter um contador e um somatório para gerar mais uma média. Agora, o que eu quero dizer é que neste cálculo aqui de média de alturas, eu não tenho nenhum valor pronto. Eu preciso gerar tanto a soma das alturas quanto a quantidade de pessoas que têm mais de 100 quilos. Nada desses dados eu possuo. Eu vou ter que produzir. Certo? Então, vamos voltar aqui e vamos fazer um novo compartilhamento. Tudo começa com o quê? Com criação de novas variáveis. Então, vamos lá. Eu vou criar mais uma linha aqui, tá? Só para ficar fácil de vocês verem. Então, eu vou ter aqui uma média de altura 2, tá? Que é a média de alturas... Eu já tenho uma média de altura aqui, tá vendo? Média de altura. Essa aqui vai ser a média das alturas das pessoas com mais de 100 quilos. Ok? Para eu calcular essa média, eu vou ter que somar as alturas. Então, eu vou ter aqui, ó, soma das alturas. Tá? Variáveis do tipo real, porque a altura vai ser real. É soma de altura ou soma de idade? Deixa eu voltar aqui. É a média da idade. Então, tem que somar as idades, perdão. Eu vou colocar aqui real, soma, idades, por exemplo. Tá? Vou somar as idades das pessoas que têm mais de 100 quilos. Para eu poder depois fazer uma média. Então, eu vou ter também um contador, que eu vou chamar de conte 100. Eu vou contar quantas pessoas têm mais de 100 quilos. Pegando a soma dessas idades, dividindo por conte 100, eu terei a média das idades. Não é média de altura, vou colocar aqui, média ID. Média das idades, tá bom? Que é uma variável real. Estão me acompanhando até agora? Eu já perdi vocês. Sim ou não? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui, ó. Na linha 24, eu vou abrir mais um C, tá? Por quê? Agora eu quero verificar se o peso em questão é maior que 100. Se isso for, então, o meu conte 100 vai receber conte 100 mais 1. Certo? Porque ele está aqui com a finalidade de ficar contando quantas pessoas, ou seja, quantos jogadores receberam na linha 21 um peso superior a 100. De novo, a variável aparece à esquerda do sinal de atribuição e aparece à direita. Ela é usada em uma adição, então precisa receber um valor neutro, que é 0. Como ela vai ser usada na média geral do campeonato, ela precisa receber 0 uma única vez. Então, aqui, ó, eu vou abrir na linha 15, eu vou falar, ó, conte 100, você começa com 0. Ok? Muito bem. O que mais eu preciso fazer quando eu souber que eu estou com uma pessoa com peso acima de 100? Eu tenho que somar a idade dessa pessoa, porque depois eu preciso fazer a média. Então, não basta identificar que a pessoa tem mais de 100 quilos. Observem que na linha 22 eu recebi o peso dela, mas na linha 20 eu recebi a idade também. Então, se é uma pessoa que tem mais de 100 quilos, a idade dela me interessa também. Ora, então eu faço aqui dentro do C, isso aqui, ó. Soma... Deixa eu lembrar como é que eu declarei a variável lá. Soma idades. Então, eu vou colocar aqui, ó. Soma idades
recebe o quê? Soma idades mais a idade que o usuário forneceu para mim. Então, identifico uma pessoa com peso superior a 100. Conto essa pessoa. Opa, chegou mais um jogador com mais de 100 quilos. E acrescento a idade dele a esse meu somatório. De novo, aparece à esquerda, a variável aparece à esquerda da atribuição e aparece à direita. Então, é uma variável acumuladora que está sendo usada em uma adição. Precisa começar com um valor neutro, que é 0. Como eu estou somando as idades de todos os jogadores com mais de 100 quilos no campeonato inteiro, ela precisa receber 0 uma única vez. Então, de novo, aqui em cima, no comecinho, eu vou fazer a variável soma idades, receber 0. Tudo bem? Não era soma ID? Vamos voltar lá. Não, nesse caso foi soma idade. A média que eu chamei de média ID. Vou chamar de média idades para ficar igual, né? Confundi. Tá? Beleza. Tranquilos. Quando nós sairmos, então tá, enquanto o meu para estiver acontecendo, esse C vai ser executado. Quando nós sairmos, aqui no final, a hora que eu acabar os paras, eu posso fazer o cálculo. Então, média, eu vou fazer de um jeito não correto, ou seja, não completamente correto, e depois a gente vai analisar, tá? A média das idades é o quê? É a soma das idades, não é? Dividido por conte 100. Perfeito? E aí eu vou escrever o resultado. Média de idades de jogadores com mais de 100 quilos. E aí eu coloco média idades. Eu vou jogar aqui para a linha de baixo, só para vocês verem como é que vai ficar. Aí, ó. Então, eu fiz um escreva, né? Média das idades, fechou a mensagem, e aí eu mostro a variável média idades. Tá certinho? Deixa eu dar um delete aqui para... Ó, ficou assim, a linha. Conseguiram ver? Esse exercício eu vou disponibilizar depois para vocês também, tá? Bom, vou salvar. Vamos executar? Então, ó, agora a nossa execução está focando na idade, porque a gente precisa ir fazendo o somatório dela, de pessoas que têm mais de 100 quilos. Então, vamos executar. De novo, vou colocar 2 times, 2 jogadores. Pode ser que essa pessoa aqui esse jogador tem 15 anos, ele pesa 110 quilos, tá? Então, ó, 15 anos. E um jogador com peso acima de 100. Vamos olhar para as nossas variáveis aqui, ó. Agora a gente tem bastante variável, né? Deixa eu ver aqui. Soma idades, estão vendo? Ó? Soma idades. Vem aqui. Está com 15. Por quê? Eu já identifiquei que esse jogador tem um peso superior a 100. Observe que a variável peso está valendo 110. Então, a soma idades já somou a idade desse jogador. E o meu contador, o meu conte 100, está com 1. Por quê? Eu já tenho uma pessoa com mais de 100 quilos. Certo? Vou dar um enter e vamos continuar. Idade do jogador 2. Sei lá, vou colocar 23. O peso, eu vou colocar 80, não me interessa. Olha só. Eu vou colocar aqui a altura dele, 1,7. Vamos observar. A variável soma idades continua com 15 e a variável conte 100 continua com 1. Recebi dados de 2 jogadores, mas apenas um tinha mais de 100 quilos. Então, eu só tenho 1 no contador e só tenho uma idade somada. Certo? Agora, vamos lá. Idade do jogador 2. Jogador 1 do time 2. Eu vou colocar 30 anos. Tá? Peso do jogador. Eu vou colocar 105, mais de 100. Olhem lá. A variável soma idades agora passou a ser 45. Ou seja, ela tinha 15, somei esse 30 desse jogador que acabou de entrar, 45. E o contador tinha 1, somou mais 1 desse jogador que acabou de entrar, passou a ser 2. Então, agora o segundo jogador do time 2. Vou colocar que ele tem 20 anos,
Ele pesa 70 quilos, só para não entrar no cálculo, tá? E tem 1,70. Olha só, vamos ver aqui a média. Ó, média de idades de jogadores com mais de 100 quilos, 22,5. Ou seja, eu peguei aqui o 45, que foi a soma de 15 mais 30, e dividi por 2, porque eu encontrei 2 jogadores. E aí, 22,5. Tranquilos? Tá certinho isso? Agora eu vou fazer um... Tá quase certo. Quase certo. Dá para tirar 9 com esse exercício. Onde é que pode ter uma fragilidade no meu algoritmo? Onde é que pode ter uma vulnerabilidade? Se a pessoa colocar um tipo de número absurdo. Também. Mas vamos imaginar que ela coloque valores decentes. Ela não está translocada, não. Ela colocou valores decentes lá. Número quebrado? Também ela consegue, porque a gente fez a média aqui ser real, né? Ah, a menos que ela digite uma idade quebrada, né? É, exatamente. É. Não, mas vamos supor que ela não digita idade quebrada. Eu peço para vocês darem sugestões e não aceito nenhuma, né? Ó, a pessoa digitou idades corretamente, digitou pesos. Escrever idade com caractere? Não, ela longe. colocou a idade, o número inteiro. É um jogador. Ele é escrever idade, menor de 18 anos e mais de 80 quilos. Acho que cai no outro também. Uhum. Vai cair no outro também. Não, não vai cair. Sabe por quê? Não cai nos dois. Mas tudo bem, não tem problema cair nos dois, não. Eu tô querendo chamar a atenção de vocês agora, aqui para a linha. Gostei das sugestões, tá? Aqui para a linha 49. Tá? Perdão. Vocês estão vendo aqui que eu estou fazendo uma divisão? Sim. Eu estou fazendo uma divisão. O que acontece quando eu faço uma divisão por zero? Vou pegar aqui o meu celular, vou tentar fazer uma divisão. Vou pegar aqui, vou pegar 10 e vou dividir por zero. Tentem fazer aí no celular de vocês. Todo mundo tem uma calculadora aí na mão, né? Pega o celular de vocês e façam 10 dividido por zero. Não é possível dividir por zero. Infinito. Exatamente. Todo mundo viu isso? Sim. Na minha apareceu aqui, ó. Impossível dividir por zero. Por que isso? Vamos fazer aqui, vamos fazer um raciocínio. Toda hora a gente esbarra na matemática, né? Que coisa mais insana. Mas, deixa eu achar aqui nossa telinha de raciocínio. Vamos fazer aqui um raciocínio, tá? Imaginem que eu faça assim, ó. 10 dividido por 10. Quanto dá isso? 1. 1. Maravilha. Então, esperto, tá fazendo contas bem. 10 dividido por 5. Quanto dá isso? 2. Não precisa ter medo de falar, não. Não tem pegadinha, não. Quanto dá 10 dividido por 2? 5. 5, né? Quanto dá 10 dividido por 1? 10. 10. 10, tá tranquilo, né? Quanto dá 10 dividido por meio? 20. 20. Muito bem. Quanto dá 10 dividido por 0,05? 40. 200. 200. Então, com a calculadorinha de lado, né? Eu tô com a minha. 200. Estão me acompanhando? Onde é que eu quero chegar com isso? Né? 10 dividido por 0,005. Dá quanto? 2.000? 2.000. 2.000, certeza? Deixa eu colocar aqui. 0,05. Isso mesmo, 2.000. Bom, para aí, né? Senão a gente vai passar a noite inteira aqui fazendo isso.
que eu quero levar vocês a perceberem? Esse denominador 10 é maior ou é menor que 0,05? 10 é maior que 0,05, certo? Muito bem. Diante disso, a gente conseguiu ver aqui que quanto menor o denominador, maior é o resultado, certo? Ó, quando o meu denominador foi 10, maiorzão, o resultado foi 1. Quando foi 0,005, que foi o menor aqui no meu exemplo, o resultado gerado foi o maior. Então, seguindo essa tendência, quanto mais eu diminuir o meu denominador, maior será o meu resultado. Na matemática, quando a gente está estudando, não é um assunto, não entra na matriz curricular de vocês, mas se vocês tiverem interesse, tem uma área da matemática chamada cálculo diferencial integral. E a gente começa com cálculo 1. E lá a gente estuda limite. Significa o seguinte, que alguns cálculos a gente não consegue realizar. Então, por exemplo, quando o meu denominador tender a 0, que é o menor valor que eu posso colocar aqui, o resultado tende ao infinito. Tá certo? Se eu conseguisse fazer o cálculo, uma divisão por 0, o resultado gerado seria o infinito. A gente consegue ter espaço infinito em uma máquina? Entendeu? A gente tem limitação de memória. Por isso que quando eu tenho que fazer uma divisão por 0, simplesmente o cálculo não é executado, porque não dá. Não existe um resultado real que represente o resultado de uma divisão por 0. Então, nós, programadores, precisamos cuidar isto, tá? Toda vez que formos fazer uma divisão, a gente precisa ter certeza que o denominador da divisão não é 0. Porque se for 0, vai dar um erro de execução no meu programa. E não é legal, né? Eu coloco lá meu programa para o meu cliente trabalhar e lá pelas tantas aparece um erro, impossível fazer a divisão. Ele vai abrir um chamado, vai fazer uma reclamação e vai pedir uma alteração. Então, nós temos que fazer esse cálculo. Beleza? Vou tentar compartilhar meu Visual G aqui. Eu não estou me lembrando exatamente qual é o comportamento do Visual G aqui quando é 0. Mas vamos executar aqui e não vamos colocar nenhuma pessoa com peso superior a 0. Perdão, com peso superior a 100. Olha, deixa eu voltar aqui, ó. Se eu nunca passar por aqui, se toda vez que eu testar o peso, ele não for maior que 0, eu nunca entro e eu nunca executo as linhas 29 e 30. Se eu nunca executar a linha 29, a minha variável cont 100 vai permanecer valendo 0. E se ela permanecer valendo 0, na hora que eu tentar fazer esta conta aqui da linha 49, precisa dar algum erro de execução, dizendo que não foi possível calcular. Tudo bem? Então, vamos tentar rodar essa paradinha aqui para ver se eu consigo representar. Vamos lá. Vou fazer um time só, tá? Vocês já viram que funciona um time, 2 jogadores. Idade do jogador, 10. Peso do jogador, 90. Não é maior que 100. Altura, 1,70. Segundo jogador, 20. 87 é menor que 100. Ó, cuidem lá a variável cont 100. Tá vendo que ela tá com 0? Muito bem. E a altura do jogador, 1,90. Aí, ó, errinho, invalid floating point operation. Quer dizer, cada aplicação gera uma mensagem de erro. Mas o que ele está dizendo? Que uma operação em ponto flutuante, toda vez que eu fizer alguma operação envolvendo divisão, ela vai tentar gerar um número real que ele chama de ponto flutuante, tá? E essa operação foi inválida, exatamente porque eu não pude fazer a divisão por 0. Ai, professora, como é que eu resolvo isso? Me deem sugestões, como é que eu resolvo isso? Estrutura condicional? Uhum. E o que eu coloco nessa estrutura condicional? Buguei. Se peso for pode igual ser. a 0. Pode ser. Eu posso fazer assim, ó. Aí fica a seu critério.
Então, aqui, ó, o que eu preciso cuidar? Antes de fazer essa divisão aqui, eu tenho que tomar alguns cuidados. Então, vamos lá. Sugestão que vocês me deram foi usar uma estrutura condicional. Perfeita sugestão. O que eu vou perguntar? Eu vou perguntar se o conte 100 igual a 0, então, o que significa isso? Nenhum jogador teve mais de 100 quilos. Certo? Então, eu posso dar uma mensagem, ó. Escreva. Escreva ela. Nenhum jogador teve mais de 100 quilos. Obviamente, não dá para fazer a média, né? Se não... Oi. Teria como anular? Anular, tipo, se for igual a 0, anula a linha tal. Ah, não tem. O que você pode fazer não é anular, é simplesmente não executá-la. Ó. Então, como que funciona? Pode fazer assim, ó. Quer ver? Deixa eu tirar isso daqui, depois eu volto com a minha ideia. É assim, ó. Se conte 100, você só executa isso se o seu contador for maior que 0. Entendeu? Aí você faz a média, escreve o resultado e fim C. É como se a gente estivesse anulando. Oi. Não seria mais fácil, assim, só uma ideia, porque, assim, se a senhora já tivesse colocado do jeito que é, explicar o porquê que não poderia fazer do outro jeito, entendeu? Porque a senhora fala, pronto, que meu personagem já coloca atrás, entendeu? Já me perdi aqui. É porque, assim, a gente, quando mostra o erro, né, fica mais importante a solução, entendeu? Então, eu quis mostrar dando errado, para depois mostrar não, sim, como sim, resolver, mas... né? Não, entendi. Eu entendi. Não, tá certo essa colocação, mas, assim, seria mais simplificado, porque na minha anotação que eu já não sei mais onde que eu tô mais, entendeu? Então, vamos voltar aqui, peraí. Deixa eu só situar. Vou apagar tudo aqui, tá? Só para a gente tentar se localizar. Perfeita a colocação da Inara, porque realmente eu falo bastante às vezes e o aluno que está aí do outro lado se perde. Então, estávamos com essa situação aqui e eu demonstrei para vocês que quando a gente executou sem ter tido, né, nenhum jogador, não tinha nenhum jogador com mais de 100 quilos, deu um erro de execução bem nesse ponto. Então, que cuidado que a gente precisa ter? A gente precisa ter um cuidado e esse cuidado vai variar de programador para programador. Mas, independentemente de qual estratégia a gente adote, a gente precisa garantir que esta divisão só será executada quando o denominador não for 0. Tá? Então, aí, não tem como a gente fugir de uma estrutura condicional. Então, vamos lá. Juntando o que eu falei com acho que o que o Juliano sugeriu de anular. Foi o Juliano ou foi o Gabriel? Já não lembro mais. Anular as linhas, né? Vamos anular a linha quando não tiver jogador com mais de 100 quilos. Tá, a gente não anula a linha, a gente anula a execução da linha. Que acho que a gente chega no resultado. Então, eu pergunto assim, ó. Se o conte 100 for maior que 0... Bom, se ele for maior que 0... significa que eu posso fazer a divisão, não é? Então, daí eu faço a divisão e eu escrevo. Eu apaguei a linha do escrevo. Deixa eu voltar aqui. Média de idades de jogadores com mais de 100 quilos. Tá? Então, ó, dentro da minha estrutura condicional, vai ficar tanto o cálculo quanto a mensagem, porque não faz sentido eu mostrar a mensagem sem ter feito o cálculo, né? Então, essa linha só é executada quando eu tiver a garantia disso. Entendeu? Vou salvar e vamos rodar de novo essa parada aqui, simulando de novo aquele caso sem nenhum jogador com mais de 100 quilos. Então, vamos lá. Vou colocar só um time, vou colocar 2 jogadores. Idade, 10. Peso, 50, 1,50. Idade do jogador 2, 30. Peso, 87, não é superior a 100. Idade, altura, 1,90. Então, ó, observe lá. Conte 100. Ó, tá bem aqui, ó, nas variáveis. Meu conte 100 está com 0. Muito bem. Vou dar um Enter aqui. E aí, ó, não deu mais o erro de execução, né? Ele mostrou tudo que a gente tinha feito
mas foi até o percentual de jogadores, que é o que estava na linha 48. Da linha 49 em diante, ele não executou. Por quê? Porque o conteúdo da variável .100 não era maior que 0. Portanto, ele não passou pelo então e encerrou a execução. Esse exercício foi pesado, né? Ah, imagina. Né? Esse exercício foi prova em algum momento, e aí a gente... Qual que é a importância dele? A importância é que ele colocou junto a possibilidade, deixa eu voltar aqui para o início, de colocar estrutura de repetição dentro de estrutura de repetição, de colocar estruturas condicionais na história e de usar as variáveis acumuladoras. Tá? Ela pode tanto ir acumulando de um em um, que é ela chamada também de contadora, quanto de ir acumulando outros valores, como foi o caso aqui que ela foi acumulando idade. Beleza? Então, esse exercício completinho agora eu vou disponibilizar lá no ambiente virtual, tá? Para vocês olharem com calma agora, né? E irem fazendo passo a passo, né? E vocês vão fazendo os testes e vocês vão vendo o que acontece. E a ideia, assim, vai experimentando. Ah, e se eu trocar isso aqui que a professora fez por uma outra linha? Vai lá e muda, vê o que acontece, vai testando, sabe? É importante porque a gente aprende muito com os testes, tá? Agora, eu vou pegar um outro exercício ainda dessa lista, tá? Onde nós vamos ter variável acumuladora, só que eu quero mostrar o uso dela com multiplicação e não só com adição, tá? Deixa eu voltar lá para eu pegar a nossa tela de exercício. Estão vendo a tela de exercícios agora? A lista? Vamos fazer o exercício 6. Já lembram? Nem sei em que ano na escola que a gente estuda fatorial. Não lembro mais. Mas em algum momento, no ensino médio, eu acho, a gente estuda fatorial, tá? O que é o fatorial de um número? É isso aqui, ó. Eu coloquei aqui, exemplo, fatorial de 4. É o 4 multiplicado por 3, depois multiplicado por 2, até chegar em 1. Então, eu vou fazendo sucessivas multiplicações do número com os seus antecessores até chegar em 1. O resultado dessas sucessivas multiplicações é o fatorial, tá? Aqui eu coloquei um outro exemplo, o fatorial de 5. 5 com os seus antecessores até chegar em 1. Então, o fatorial ele existe para números naturais, né? Que são aqueles números inteiros a partir do 0, tá? Por definição, e não me peçam para explicar essa definição, porque meus conhecimentos matemáticos são limitados, por definição, o fatorial de 0 é 1. Mas como? Deveria ser 0. É 1. Tá? Eu não sei explicar o porquê, mas tem uma explicação matemática. Eu não sei. O fatorial de 1. O fatorial de 1 é 1. O fatorial de 2 é 2 vezes 1. O fatorial de 10 é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 5, até vezes 1. Tá claro? Então, vamos fazer um exercício onde o usuário forneça um número para mim e eu calculo o fatorial desse número. É tranquilo? Acho que sim. Acho que sim. Vou compartilhar a nossa telinha de... Professora, Eu acho que eu entendi. uma fórmula que eu simplesmente não entendi ela, só sei que deu certo, só. Eu cheguei nela e Você deu não certo. entendeu? Tá bom, então. Então, tá bom. Mas vamos aqui para a nossa telinha de raciocínio e vamos pensar um pouquinho, tá? Então, vamos pensar o exemplo que eu coloquei lá, né? Fatorial de 5. Detalhe, tá? Fatorial de 5 é a mesma coisa que escrever isso aqui, ó. 5 e uma exclamação, tá? Isso aqui quer dizer fatorial de 5. Bom, então, conforme eu comentei com vocês, é 5 vezes 4... Opa! 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Tá, mas eu poderia escrever assim também, não poderia? 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, não poderia? Dá na mesma, não dá?
Sim, dá na mesma, o resultado é o mesmo. Observe que quando foi o fatorial de 5, a gente fez uma multiplicação, depois 2 multiplicações, depois 3 multiplicações, depois 4 multiplicações. Certo? Então, conforme o número que eu forneço, eu tenho mais ou menos multiplicações. A quantidade de vezes que eu vou fazer multiplicações está ligada diretamente ao número que me é fornecido. Se eu colocar 20 fatorial, vou ter muito mais multiplicações do que para calcular o fatorial de 5, certo? Então, esse processo repetitivo de multiplicações, eu vou colocar dentro de uma estrutura de repetição. E cada vez que eu passar pela estrutura de repetição, eu vou resolver um pedacinho deste cálculo. Como assim, professora? Ah, vou fazer o mesmo pensamento que isso aqui, ó. 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 fatorial, não é? E 4 fatorial não é a mesma coisa que 4 vezes 3 fatorial? Então, é esse pensamento de repetição que a gente vai aproveitar para resolver esse cálculo aqui. A gente vai fazer um para. Um para que começa de 1 e vai até o número fornecido pelo usuário. Posso ir de maneira decrescente, a gente já viu como fazer um para decrescente, ou posso ir de maneira crescente. Tanto faz. Tá certo? Então, esse exercício eu coloquei na lista para ele ser demonstrado em aula mesmo, tá? Para eu mostrar como usar uma estrutura de acumuladora, né? Com uma multiplicação. Vou criar aqui um novo exercício. Vou apagar aqui os comentários. Vou chamá-lo de fatorial, tá? E vamos lá. O nosso Visual G, ele não consegue guardar números muito grandes, tá? Então, se na hora que você for tentar executar, se pedir, sei lá, fatorial de 200, é capaz de dar erro, porque vai dar um resultado tão grande que ele não tem memória para guardar, tá? Mas para fins didáticos, ele vai nos servir. Então, eu tenho aqui, ó, o número que vai ser fornecido pelo usuário e o fatorial, que é o que eu quero calcular. São valores do tipo inteiro, ok? São duas variáveis do tipo inteiro. Aí, eu vou pedir para o usuário digitar um número, tá? Qual o número? Para cálculo do fatorial. Então, eu peço um número. Na mensagem fica aquilo que vocês quiserem. Leio esse número que o usuário vai fornecer para mim. Lembra ali na nossa telinha de mensagens, né? Que eu falei, ó, 5 fatorial, o que é o 5 fatorial? É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quando a gente está usando uma estrutura de repetição do tipo para, eu não consigo gerar uma variável controladora ou contadora que tem um valor inicial definido e depois essa variável vai diminuindo? Ou vai aumentando? Lembra que a gente faz um para e a gente tem sempre uma variável controlando? Bora, então eu vou fazer um para. Opa, professora, você esqueceu de uma variável para controlar o seu para. Esqueci mesmo. Então, coloquei lá, ó, um i, tá? Também inteiro. Para i, que vai. Se eu quiser fazer um para decrescente, qual é o valor inicial que eu tenho que dar para essa variável? O número que o usuário digitar para mim. Então, se ele digitou 5, eu tenho que fazer a minha variável começar em 5. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Para variável de num até 1. Quando eu quero que ela diminua, eu tenho que informar passo menos 1, passa. Ora, o que eu vou fazer aqui dentro? Cada vez que eu passar por aqui, eu vou pegar a minha variável fatorial e vou acrescentar uma multiplicação nela. Tá certo? Então, eu vou fazer assim, ó. Fatorial
vai receber o que já estiver lá em fatorial vezes o valor da variável i. Tá? Fim para. Se Não você tem se que perder... definir, professora, Oi? não teria que definir fatorial como zero? Então, vou chegar lá. Vou chegar lá. Não é como zero. Vamos analisar agora. Então, eu fechei o meu para e aqui a gente tem na linha 11 essa expressão, né, para ser realizada. Observem que a variável fatorial aparece à esquerda do comando de atribuição e também aparece à direita do comando de atribuição. Ok? Muito bem. Isso é característica de variável acumuladora. E variável acumuladora precisa ter o valor inicial definido. O valor inicial precisa ser neutro na operação em que ela foi usada. Ela está sendo usada em uma multiplicação. Se eu começar a variável fatorial com 0, vai dar bom? Não. 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 Lembram que qualquer coisa multiplicada por 0 gera como resultado 0. Então, se eu der um valor inicial para o fatorial, não importa qual seja o número que o usuário digitar para mim, a resposta vai ser sempre 0. Então, eu preciso pensar, qual é o valor neutro na multiplicação? 1. 1. Então, este é o valor inicial da variável fatorial. Então, eu vou colocar aqui em algum lugar antes do para o valor para ela. 1. Ok? E quando eu sair do fim para, eu escrevo o fatorial calculado. Fatorial igual a variável fatorial. Vou salvar e vamos executar passo a passo? Só para a gente ir acompanhando. F8. Aqui, F8. Mais um F8. Vai criar as variáveis. Ó, o Visual G cria todas as variáveis numéricas com 0. Mas lembra que eu sempre repito, olha, você tem que definir certinho qual é o valor inicial que você quer para a tua variável. Se eu não tivesse feito nada, o meu fatorial começaria com 0, tá vendo? Ia dar um resultado errado. Então, vamos lá, continuando. Mais um F8, escreveu na tela para mim a mensagem, mais um F8. Eu vou pedir 5. Quero calcular o fatorial de 5. Um valor menorzinho, 4. Olha lá. Então, a minha variável num está valendo 4. Muito bem, executei a linha 8. Agora, eu vou dar um outro F8. Observe que a variável fatorial agora está com 1, porque eu já passei pela linha 9, ela recebeu 1. O meu para é controlado pela variável i e ela vai começar valendo 4, porque eu falei, ó, de num até 1. Então, ela vai começar com 4, vai diminuindo de 1 em 1 até chegar no valor 1. Aí ela vai parar. Vamos lá. Mais um F8. Olha lá, observe o valor do i. O i está valendo 4. O meu fatorial está valendo 1. Quando ele executar a linha 11, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor do fatorial, que é 1, e vai multiplicar pelo valor do i, que é 4. 1 vezes 4 vai gerar como resposta o número 4, e essa resposta 4 é guardada dentro da própria variável fatorial, que está aqui à esquerda da flechinha. Então, vou dar um F8, e vocês observam lá, minha variável fatorial está valendo 4. O meu i, quando eu apertar F8, o meu i foi para 3. Por quê? Porque ele começou com 4, eu mandei diminuir uma unidade, ele foi para 3. Na hora que ele passar de novo pela linha 11, ele vai pegar o atual valor do fatorial, que é 4, vai multiplicar pelo atual valor do i, que é 3. 4 vezes 3 vai dar 12. Esse 12 é guardado direto na variável fatorial. Olha lá. Fatorial está valendo 12. Quando eu apertar F8 de novo, o meu i vai para 2, porque diminuiu mais uma unidade da variável i, que é a minha contadora. O que vai acontecer agora? Ele vai pegar, para executar a linha 11, né? Ele vai pegar o valor do fatorial, que é 12, vai multiplicar pelo atual valor do i, que é 2. 12 vezes 2 dá 24. O 24 é guardado de novo na variável fatorial. Olha lá, fatorial valendo 24. Apertei F8 novamente, o meu i vai para 1, que é o menor valor que o i pode assumir. Ao entrar aqui, ele vai pegar o atual valor do 24,
vai multiplicar por 1, isso aqui vai dar 24 de novo, e esse 24 continua sendo guardado na variável fatorial. Quando pressionar F8 novamente, ele vai tentar diminuir uma unidade do i, que já está valendo 1. Quando ele tentar diminuir, ele vai observar que ele vai ultrapassar o limite, que é 1. Então, ele vai interromper o para e vai escrever para mim o resultado fatorial, que é 24. Certo? Então, esse exercício aqui, ele foi montado para mostrar que a gente pode ter variáveis acumuladoras também com multiplicação, também com divisão, também com subtração, tá? A depender do problema. E aí a gente precisa ter um cuidado muito especial com o valor inicial que eu dou para ela. Porque se eu tivesse, vamos supor que eu tivesse esquecido, opa, deixa eu só interromper aqui a minha execução. Vamos supor que eu tivesse esquecido de fazer essa linha 9, tá? Vou até comentar aqui a minha linha 9. O que vai acontecer? Deixa eu salvar o meu exercício para não perder. Vamos lá, vamos executar com F8 novamente, tá? Criou as variáveis todas, está todo mundo valendo 0. Vou digitar novamente o valor 4, tá? O meu para vai começar, olha lá, o i está valendo 4, o fatorial está valendo 0, porque eu esqueci de fazer a linha 9. Quando eu fizer a multiplicação, o que vai estar acontecendo? Ele vai pegar o 0, que é o atual valor do fatorial, e vai multiplicar por 4. O resultado disso é quanto? É 0. Olha lá. Meu fatorial continua valendo 0. E assim vai. Estou executando. Ó, meu i está valendo 1. É a última multiplicação. E na hora que eu for escrever, ele vai mostrar para mim, ó, fatorial igual a 0. Obviamente, porque toda vez que eu multiplico qualquer coisa por 0, o resultado vai dar 0. Tranquilos? Dúvidas? Então, volta aqui, que é como é a maneira correta, tá? Mais algum exercício para a gente fazer? Ó, eu já perdi 3 alunos, hein? Deixa eu ver se eu tenho algum exercício aqui que eu quero que vocês façam. Bom. Esta semana, eu vou passar um portfólio para vocês, tá bom? Porque semana passada vocês descansaram. E como agora a gente só vai se ver na segunda-feira, porque quarta agora tem aula de sociedade digital, então vocês vão fazer para mim o exercício número 8. Tá bom? A gente já fez exercícios parecidos, né? Mas vamos fazer esse aqui só para a gente dar uma treinadinha a mais com cálculo de média, com cálculo das somas, com contagem de alunos, tá bom? Querem me fazer alguma pergunta? Era o 8 que eu tinha pedido para a senhora ter feito na aula passada. Aí. Ah, é verdade, agora, olha aí. Então, eu não fiz na aula passada, mas a gente fez o 9, né? E eu acho que o 9 já deu um embasamento para vocês conseguirem fazer o 8, né? Já vai dar uma ajudinha. Por exemplo, na hora de fazer cálculo de média da sala, né? Quantidade de alunos com média igual ou superior a 7, já vai ajudar. Talvez vocês tenham um pouquinho de dificuldade nisso daqui, ó, maior média e menor média, mas é porque o portfólio tem que ter uma dificuldadezinha, né? Tá? Então, desculpa, não ouvi. É para domingo? Realmente. É, para domingo. Domingo até às 23h59, horário de Brasília. Tá? Nosso servidor está no horário de Brasília. Tá bom? Eu vou abrir lá a tarefinha do portfólio, vou deixar bem claro o que tem que fazer e com a data certinha, tá? Muito bem. Alguém quer me fazer alguma pergunta? Quer dar alguma sugestão? Quer pedir alguma coisa? Vocês estão me vendo? Sim. Muito bem. Eu estou aqui, estão vendo meu livro? Sim. Ô, professora, queria só comentar, como que eu faço para devolver o livro? Eu peguei ele antes de entrar na quarentena. Menino, você pode ir lá no Stead, não deveria ir, né? Mas se você quer muito devolver,
O administrativo está funcionando em horário especial das 14 às 18 horas. Aí eu acredito que tem alguém na biblioteca também. Tá? Mas eu acredito que vocês não terão nenhum problema se ficarem com o livro até o nosso retorno presencial. Mas se você quiser ir lá devolver, tem gente à tarde, tá? Ó, esse livrinho aqui, não estou fazendo propaganda para ninguém comprar, tá? Ah, não quero gastar dinheiro, tá? A coisa tá feia, ninguém tem dinheiro para nada. Mas se vocês acharem alguém que tem, se vocês forem até a biblioteca física, infelizmente ele não faz parte da nossa biblioteca virtual, mas tem aqui um capítulo só dedicado à estrutura de repetição. A gente está no comecinho, né? A gente só viu a estrutura para, mas tem um monte de exercício resolvido e tem um monte de exercício proposto, tá? Então não fica só com a lista. Aqui é um exemplo de que tem bastante material para vocês estudarem, tá? Se não, Levanta aí, também... professor, para ver o livro aí. Tá vendo? Mais um pouco. Mais para cima um pouquinho. Aí, beleza. Tá? Fundamentos da programação de computadores. Ele está na 3ª edição, mas qualquer edição que vocês conseguirem dele já ajuda para o estudo de algoritmo, tá? As 3 abordam o algoritmo. Muito bem. É uma sugestão, tá? Mas tem inúmeros outros livros maravilhosos de programação. Na nossa biblioteca virtual, eu também já sugeri um título que tem lá, muito bom, tá? Então, é só vocês escolherem, tá certo? Professor, Oi. eu não consegui acompanhar o começo da aula. Tem alguma data prevista que vai começar as aulas presencial? Então, nós estávamos até foi mandado um informativo para vocês, de que a gente retornaria no dia 15. Porém, tem um decreto municipal definindo que as instituições de ensino no município de Campo Grande devem voltar ao funcionamento normal, presencial, no dia 5 de maio. Antes disso, não. Então, o nosso retorno foi postergado mais uma vez. E é aquilo que eu comentei, né? A gente está em estado, assim, de espera. Não é certeza, né? E não é certeza, porque depende de como é que vai ser essa dinâmica da transmissão desse maldito vírus, né? Se, de repente, estiver controlado, né? Que é o que eles chamam, né? A curva parou de subir e tal, a gente retorna. Senão... Então, é por isso que a gente já se organizou para fazer a prova institucional também pelo ambiente virtual, os exercícios de compreensão. Então, os professores vão passar essas datas para vocês, né? As minhas eu já passei, não sei se você conseguiu anotar. Não, consegui anotar sim. Ah, então. Então, aí a gente vai fechar o nosso bimestre, né? E vamos ver se a gente consegue retornar. Eu torço muito para a gente voltar, né? Porque o nosso curso não é à distância, né? A gente está tendo que, por força das circunstâncias, trabalhar remotamente, mas isso é um desgaste tanto para o professor, quanto para o aluno, quanto para a instituição, né? Nós vamos torcer. Por enquanto, a gente não pode voltar antes do dia 5, tá bom? Obrigado. É isso, gente. Então, um prazer. Vou abrir lá o link para a gente fazer o nosso envio do portfólio. Quarta-feira, aula de sociedade digital. Só voltamos a nos ver na segunda. Mas qualquer dúvida com relação ao portfólio, posta lá no nosso grupo, né? De lógica de programação no WhatsApp, que eu vou estar atenta. Ok? Beijos. Doutor, Oi. Acho que o Luiz está perguntando onde tem para vender esse livro aí. Menino, você sabe que eu sou péssima vendedora, né? Mas a última vez, coloca lá Saraiva, Livraria Cultura, nem sei se a Livraria Cultura está funcionando ainda. Mas coloca lá que tem. Só tem bibliotecas virtuais, né? Porque aqui em Campo Grande a gente é 0, né? Com relação à livraria que venda títulos técnicos, né? Então, só pela internet mesmo. Mas coloca lá que tem várias... Todas as livrarias virtuais tem. Tá bom? Se comprar, ganha um autógrafo. Beijos, pessoal. Prazer vê-los, tá? Até mais. Boa noite, professor. Boa noite. Comprando com a autora tem desconto? Não tem, porque a autora não tem condições de vender. A editora não dá essa permissão pra gente. Só nas livrarias mesmo. Só garanto o autógrafo. Que absurdo. Tchau, beijos. O autógrafo a gente consegue em toda a prova. Ah, não, mas aí eu faço uma dedicatória com o teu nome. Tchauzinho, pessoal. Até a próxima. Tchau, professora. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Até mais.